Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Teologia Hoje. Espero que vocês estejam bem, em perfeita saúde, tomando os devidos cuidados e lembrando que ainda estamos em uma pandemia e precisamos tomar todos os cuidados. Eu quero dar as boas-vindas a você que tem se dedicado a participar conosco dos nossos encontros, os diversos encontros do nosso canal Teologia Hoje. Eu quero também estimular você, caso você não seja ainda assinante do nosso canal, que, por favor, torne-se assinante, continue colaborando com esse projeto, o projeto do canal Teologia Hoje. Estamos há poucos meses aqui, mas já tem sido uma caminhada muito prazerosa para mim, tem sido assim, eu espero que esteja sendo para você também. Eu quero também estimular você, caso você ainda não tenha assinado o nosso podcast, nas diversas plataformas de podcast, nós temos disponibilizado os encontros dos 50 minutos de teologia, algumas aulas da série Quem é Jesus e também o nosso Café com a Bíblia de sábado. Então, você pode assinar o nosso podcast do canal Teologia Hoje. Esse é o nosso 50 minutos de teologia, mais uma edição desse tão prazeroso programa. Já passaram por aqui diversos entrevistados, entrevistada, e temos tido a oportunidade de ouvir pessoas, de dialogar com pessoas que têm uma relevância, diversas visões, e a gente tem procurado nesse espaço estabelecer essas relações dialogais. Aqui é um lugar de conversa. A gente tem dito que o nosso 50 minutos de teologia é um lugar para a gente tomar um bom café. Então, você que já está com a sua xícara ou qualquer uma outra bebida que tenha acompanhado vocês nos nossos encontros, tá bom? Então, esse lugar, os 50 minutos de teologia, é uma oportunidade que temos de ouvir pessoas, visões das mais distintas e propor possibilidades de reflexão. A gente não faremos isso aqui, não é o nosso desejo, impor nenhum tipo de pensamento, a gente quer dialogar, a gente quer ouvir, a gente não considera que as teses e as proposições que temos colocado aqui são as melhores para fazer você mudar de opinião, não. A gente quer dar a você ferramentas de reflexão, tanto no encontro que teremos hoje, como nos diversos encontros que já tivemos aqui no nosso canal. Então se acomode aí, fique muito à vontade. Repito, seja muito bem-vindo, bem-vinda, aproveite esse momento, compartilhe esse link com seus amigos, com pessoas que você imagine que tenham interesse nessa nossa temática. Hoje, no programa, a gente já disponibilizou para vocês o tema, mas vamos seguir aqui o nosso ritual dos encontros. Eu queria ler um fragmento de um opúsculo do teólogo Martin Dreher sobre o seu livro Para Entender o Fundamentalismo. Ele diz o seguinte: o conceito fundamentalismo tem sua origem na palavra fundamento. Não há casa que possa ser construída sem fundamento. Não há argumento que possa ser formulado sem fundamentos. Não há existência humana sem fundamento. Por esse último aspecto, somos todos fundamentalistas, pois todos necessitamos de fundamentos, de alicerces para a nossa existência. E quem desistir deles estará desistindo de si mesmo. Porém, o trágico das formulações de nossos dias é que, ele coloca entre aspas, fundamentalistas são sempre os outros, jamais nós próprios. Para conversar sobre o tema fundamentalismo religioso cristão, nós temos a alegria de convidar e de ter conosco aqui nessa roda de conversa o nosso querido Sérgio Duzileck. Ele tem pós-graduação em História da Filosofia, ele é mestre em Ciência da Religião e também está no seu doutorado, é um doutorando em Ciências da Religião, e a gente tem a alegria de receber nesta noite para bater esse papo sobre fundamentalismo religioso cristão, o nosso querido Sérgio Duzileck. Sérgio, muito obrigado por estar conosco nessa noite, seja muito bem-vindo, querido.
Ô, Joás, é um privilégio estar com você. Delor, que estão aqui no chat do canal, né? E aos demais que estão aí assistindo também. Uma boa noite para todos vocês aí de modo especial. O tema é um tema bem nevrálgico, ele atinge a nossa realidade de frente, não só a religiosa, mas também a realidade do país, por causa da inserção fundamentalista no espaço público, né? Então, isso é uma coisa bem importante. E como você bem lembrou, esse texto aí do querido pastor Martin Dreyer, né? O fundamentalismo acaba sendo um xingamento, né? Porque ninguém quer ser chamado de tal, né? E ele está certíssimo na observação que ele faz, né? É bem assim mesmo. Ok, então, Sérgio, esse tema ele foi extraído de um livro que ainda será lançado e o Sérgio Duzilek é um dos organizadores desse livro. Mas, em caráter introdutório, diga para nós assim quais as motivações, né? Quase que é uma questão quase óbvia essa, mas assim, o que é que motivou você, os outros articulistas, a proporem reflexões sobre esse tema, Sérgio? Então, Joás, assim, eu fui chamado para um almoço há um tempo atrás, ainda quando a gente podia almoçar em restaurante, né? Bons tempos, né? Saudade dos tempos que vivemos. E eu fui chamado para um almoço com um grande professor aqui do Rio de Janeiro, que é o professor André Leonardo Chevitarese, que é do Departamento de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele, juntamente com uma orientanda de mestrado dele, que está trabalhando sobre a questão do fundamentalismo protestante, uma orientanda de doutorado, que trabalha com a questão de arqueologia bíblica. Nós sentamos, então, que são as professoras Juliana e Tainá, que são as outras organizadoras do livro também, nós sentamos no almoço e ele falou assim, olha, Sérgio, a gente precisa trabalhar esse assunto do fundamentalismo, especialmente com o que nós vimos aí durante o período das eleições, e nós precisamos trabalhar esse assunto, que está cada vez mais em voga aqui no Brasil. O que é comum na América está cada vez mais presente aqui no Brasil. E aí nós conversamos, então, sobre uma estrutura de textos, né? Na verdade, o livro ele não é um livro de uma tacada, assim, um autor pega o tema e escreve sobre o tema, ele se propõe a ser um projeto de olhar transdisciplinar. Então, nós temos cientista da religião, teólogo, arqueólogo, historiador, filósofo, entre outros, escrevendo o livro, né? E aí os capítulos estão organizados pensando em como é que essas áreas de interação elas se dão, por exemplo, com a temática do fundamentalismo. Só para vocês terem uma ideia, eu estou aqui com o índice aberto aqui na minha frente, por isso que eu vou olhar um pouquinho para baixo, agora. Por exemplo, nós temos aqui o teólogo e cientista social, pastor e doutor Elcio Santana, que mora em Belém hoje, dá aula no Seminário Equatorial. O Elcio escreveu um capítulo que é Palavras de Morte, não de Vida, a apropriação da linguagem veterotestamentária pelos fundamentalistas e como é que isso tem uma ligação com o movimento, por exemplo, neopentecostal. E por que é que o neopentecostalismo, e aqui isso não está no livro, mas aí já é uma abstração para vocês, por que é que o neopentecostalismo, quando se vê esgotado na sua pregação da teologia da prosperidade, ele vai buscar uma fonte de sustância nas defesas ou nas linhas mais fundamentalistas. Em vez de ele buscar uma linha mais moderada, por que é que ele busca no fundamentalismo? É justamente porque a linguagem que unifica é a linguagem veterotestamentária. Então, isso é uma coisa que o Elcio traz para a gente. Nós vamos ter aqui a arqueologia bíblica, né? A cultura material como discurso fundamentalista religioso cristão. Tem aqui o nascimento do fundamentalismo cristão nos Estados Unidos, das origens ao caso Scopes, que é aquele caso do professor que queria ensinar a teoria da evolução na escola e houve uma reação
a essa possibilidade, e a partir dessa reação, esse caso foi parar na justiça, né? E, pasmem, os defensores do ensino criacionista acabaram vencendo a causa na justiça, mas isso trouxe muito desgaste à época para o fundamentalismo, né? No livro tem um capítulo meu também, tem da professora Elisete, lá da Federal da Bahia, a historiadora, que fala sobre o fundamentalismo cristão na perspectiva protestante. Nós temos aí o excelentíssimo senhor juiz, Dr. Carlos Gustavo Direito, do TJ aqui do Rio de Janeiro, falando sobre a intolerância religiosa e sua tipificação, uma análise de casos concretos, e que o que muito motiva os casos de intolerância são esses casos os casos de intolerância, eles são, muitas vezes, uma exteriorização do fundamentalismo. Não só, mas muitas vezes é uma exteriorização do fundamentalismo. Nós vamos ter um capítulo aqui do professor, pastor batista também, Alexandre Castro, que hoje é professor no Cefet, de 2 programas de doutorado. Um deles é de relações étnico-raciais. O professor Alexandre escreve um capítulo falando da relação racismo e fundamentalismo, a partir de um olhar sobre o aspecto brasileiro, né? E eu também citei vários outros capítulos, tá? São 13 capítulos, mas assim, tem um capítulo que eu escrevi também que eu chamei de A Resistência, porque eu pego o pensamento de um pastor batista já falecido, norte-americano, que era o pregador do seu tempo, né, no início do século XX, especialmente, chamado Harry Emerson Fosdick. E o Fosdick, ele é o cara que melhor encarnou a resistência ao fundamentalismo, e eu pego, então, logicamente, que o capítulo não é exaustivo, porque o Fosdick tem uma produção muito grande, mas eu pego alguns aspectos que são, para mim, centrais na abordagem do Fosdick contra o fundamentalismo, né? Como é que ele se posiciona no tocante ao fundamentalismo. Ok, professor. Estou conversando aqui com o professor Sérgio Duzilek. Eu li algumas linhas, como eu disse, do opúsculo do Martin Dré, e ele diz que nós todos precisamos de fundamentos, né? Os fundamentos, eles marcam a nossa existência. Então, amplie para o nosso público, nossos queridos internautas que nos acompanham agora, qual é o problema em ser fundamentalista e como identificar, então, essa realidade nas pessoas, nos discursos, quer seja na política, quer seja na religião, que é o nosso recorte aqui específico do fundamentalismo religioso. Fale-nos qual o problema em ser fundamentalista se os fundamentos são necessários para a nossa existência? Boa pergunta, Joás. Assim, deixa eu tentar, então, colocar uma coisa para todo mundo aqui. O fundamentalismo como ideologia, aí, assim, tem alguns que trabalham ele como uma espécie de teologia dogmática, ou dogmatizante, melhor dizendo, né? Eu tenho defendido a tese de que o fundamentalismo ele é uma ideologia política com verniz religioso. Ele se apropria do discurso religioso para dar uma certa legitimidade ao discurso que ele faz. Então, assim, ele nasce o fundamentalismo a partir de um desconforto. Esse desconforto é um desconforto geral no início do século XX, por exemplo. Final do século XIX e início do século XX. Por quê? Você tem as tentativas, ou melhor, as tratativas de esgotamento sociocultural. E nesse momento de esgotamento, as pessoas começaram a questionar as bases daquilo que era considerada a sociedade então. Então, assim, você tem, por exemplo, Martin Heidegger, um filósofo, dizendo que, poeticamente, ele pega uma frase de Hölderlin, poeticamente o homem habita, né? Ele vai dizer, olha, a última coisa que existe nesse mundo industrial e por aí vai, moderno, urbano, é a ideia de uma habitação poética. Então, há uma desestruturação desse elemento de estabilidade do ser humano. Há uma insegurança crescente
nós vivemos para quê, por quê, sobre o quê. Então, o avanço da ciência foi trazendo e colocando em xeque várias conceituações que estavam estabelecidas, ou pelo menos estavam cristalizadas para muitas pessoas da sociedade. E esses questionamentos e essa falta de segurança, em termos assim de se encontrar como alguém que mora nesse mundo, ensejou algum tipo de reação, né? Então, sobre o que nós devemos colocar a nossa vida? Então, o fundamentalismo, ele nasce com essa perspectiva de interromper ou tentar estopar esses questionamentos ou revisões daquilo que estava até então, para que pudesse, então, reafirmar aquilo que se tinha como um preceito de vida ou de fé estabelecido até aquele momento. Então, perceba, o professor Martin Dreyer, como você citou, Joás, e bem citou, ele está certo quando diz que nós buscamos fundamento. Isso é uma coisa, nós fazemos isso. O Paul Ricoeur, ele tem um texto chamado A Vida em Busca de um Narrador. Nós procuramos dar um sentido para a nossa vida. Nós pegamos os episódios, os acontecimentos da vida, sejam ruins, sejam medianos ou muito bons, e a nossa consciência vai trabalhando vai ligando os pontinhos, né? Igual aqueles quadrinhos que tinham nas revistinhas lá de caça-palavras, tem também lá o Liga Pontinhos, a gente vai ligando esses pontinhos, ligando todos. Quando é uma tragédia, um ponto fora da curva, a gente vai até lá para ligar e trazer de volta a linha, né? Assim como também uma coisa muito boa é um ponto fora da curva para cima, né? Então a gente vai lá em cima e traz de volta. Só que uma coisa é você buscar, então, o sentido ou aonde lastrear e aonde colocar, repousar a sua vida. Outra coisa, o que é chamado de fundamentalismo. E aí o fundamentalismo, ele tem algumas coisas que são marca dele. Primeiro, é um movimento de disputa. Ele está o tempo todo disputando. Ele não é um movimento para dentro. Eu busco fundamento, você busca fundamento, a Nilce busca fundamento, o Levi também, o João busca fundamento, o Ezequias busca fundamento, todos buscam fundamento. Só que o fundamentalismo, ele começa com um movimento para fora. Eu exporto o fundamento para os outros. E esse movimento de transposição, ele se dá não por uma via dialogal, e aí tem outra marca do fundamentalismo. Ele se dá por uma via impositiva. O fundamentalismo, ele é dogmático, no sentido de que aquilo que o fundamentalista atribui como uma verdade plena, ele não coloca ou não aceita conversar sobre aquilo, sobre as implicações daquela verdade. Então, o fundamentalismo, ele tem um aspecto de disputa, ele tem um aspecto de imposição do seu pensamento, da sua compreensão de vida, da sua cosmovisão. Aliás, cosmovisão, embora seja um termo bem interessante para ilustrar várias coisas, ele é um termo que foi apropriado por certo grupo fundamentalista aqui no Brasil, em Terra Brasílis. Então, há uma imposição, e essa imposição se dá pela via dogmatizante. Nós não aceitamos nenhum tipo de questionamento. E aí a gente vai pegar lá como é que nasce o fundamentalismo. Então, a terminologia nasce a partir da publicação. Então, as pessoas estavam com muito desconforto em relação às descobertas da ciência, que chocavam, e a mudança do mundo destoava muito do mundo bíblico, pelo menos aquilo que é tido como uma marca maior do mundo bíblico. Para muitas pessoas, o mundo bíblico é um mundo campesino. Na verdade, não é. Mas as pessoas se esquecem de que a Bíblia está
rodeada de cidades, de metrópoles daquele tempo, né? O maior profeta do Velho Testamento, em termos de avivamento, chamado Jonas, foi mandado para pregar para um contexto urbano da capital do império inimigo, o Império Assírio. E ele vai lá, então, depois de relutar muito, pregar para os ninivitas, né? Então, assim, o fundamentalismo, ele nasce, então, historicamente falando, com a publicação de uma série de livretos que foram encomendados a partir de uma doação, vamos dizer assim, uma oferta designada de 2 irmãos milionários da indústria petrolífera. Eu não sei se você, meu querido e minha querida, lembra de uma série que passava na televisão chamado Dallas. Os irmãos Ewing, né? É quase isso, tá? Então, e veja que a pauta política de inserção americana com o apoio dos fundamentalistas, aqui estou fazendo um parênteses, continua sendo a pauta que está ligada com o petróleo. Você pode perguntar aí, nós temos lá um caso de inserção da Al-Qaeda, ISIS, em Moçambique, né? No norte de Moçambique. Moçambique não é tida como um país de petróleo. Os Estados Unidos não estão preocupados com um avanço muçulmano em Moçambique. Agora, quando tem um avanço muçulmano, por exemplo, se tiver uma invasão do ISIS em Angola, você pode saber que vai parar uma esquadra com porta-aviões lá em Angola, em Luanda, para botar a ordem na casa. Então, essa relação existe desde sempre. E aí, essa coletânea foi financiada. Alguns professores do Instituto Moody, lá de Chicago, organizaram as temáticas, encomendaram os estudos, e esses magnatas do petróleo bancaram os professores para poder escrever, né? Compraram os escritos, vamos dizer assim, e bancaram a impressão, e esses livretos, chamados The Fundamentals, né? Os Fundamentos, foram distribuídos para todos os seminários, igrejas, seminaristas nos Estados Unidos, então, e também reenviados para alguns países da Europa. E aí, mais ou menos ali em 1920, alguma coisa, um jornalista do Tennessee usa a expressão fundamentalismo, e aí a marca pega, né? Por causa da defesa dos fundamentos, dos livretos, os fundamentos, lá atrás. Muito boa essa sua abordagem histórica, importante para os nossos internautas, professor. Mas, de fato, a terminologia, a popularização dessa terminologia, ela, por certo, se deu ali com o advento da queda das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, né, em 11 de setembro de 2001. De fato, ficou em evidência essa expressão fundamentalismo a partir dali e desse fundamentalismo religioso islâmico. E é interessante quando se fala em fundamentalismo religioso, faz-se uma associação direta a um fundamentalismo religioso por parte do Islã. Mas é interessante que o título desse livro, ele propõe um fundamentalismo religioso cristão. Uhum. E aí, como provocação, existe um fundamentalismo religioso cristão, professor? Ou apenas islâmico? Então, Joás, isso é uma boa lembrança sua. Então, assim, só para lembrar aqui o que eu falei anteriormente, né? O fundamentalismo, o termo nasce no protestantismo, né? E, posteriormente, essa terminologia é aplicada para as demais religiões e para outros momentos da história. Hoje, o termo fundamentalismo é aplicado na política. Sabe aquele petista que não admite ser questionado? Você fala assim, você é um fundamentalista, do PT, mas é um fundamentalista. Sabe aquele bolsonarista que não admite ser questionado? Você é um bolsonarista, fundamentalista. Bolsonarista, mas é um fundamentalista. Então, assim, a terminologia se desprendeu até um pouco da aplicação primeira religiosa, que era primeiramente, inclusive, protestante, e essa terminologia é hoje aplicada no universo mais amplo, né? Quem tem uma abordagem bem sugestiva aí, Joás, eu acho que é importante assinalar isso,
é a professora Karen Armstrong, né? Ela é britânica, e ela escreveu um livro grande, assim, um calhamaço, chamado Em Nome de Deus. O fundamentalismo nas 3 grandes religiões monoteístas, que são o islamismo, o judaísmo e no cristianismo. Ela faz um grande apanhado e ela começa, então, a partir de onde sai o conceito, ela vai remetendo a outros momentos na história, né? Por exemplo, nós temos aí essa popularização que você falou, mas ela, por exemplo, aplica aos movimentos de retomada da Europa, da Espanha, Aragão e Castela. Quando retomam os territórios espanhóis dos mouros, havia uma tática que era igual ao do ISIS lá. Botava a espada no mouro e falava assim: você aceita Jesus ou não aceita Jesus? E ela e aí a pessoa falava assim, o mouro, não, Alá é meu Deus. Quando você falava assim, degolava o cara. E você falava, não, eu sou fã de Jesus, eu sempre quis saber de Jesus e tal. A pessoa tinha a vida preservada. Isso aconteceu com os islâmicos, né, a partir dos cristãos eminentemente católicos à época. Então, essa é uma coisa importante a ser falada e lembrada aqui. O conceito fundamentalismo, lembra que eu citei aqui do caso Scopes, né? Há uma teoria desenvolvida, especialmente, quem trabalha muito isso é o professor Ivan Dias. Ivan é nosso colega, Joás, ele é pastor batista, dirige o Seminário Teológico Batista Sul-Fluminense, lá em, acho que é Volta Redonda ou Barra Mansa, por ali. O Ivan é doutor em ciência da religião, lá pela Federal de Fora. O cara, Jó, estudou isso aqui, esse assunto, tem um capítulo no livro também. E o Ivan tem, então, uma tese de que, por exemplo, o caso Scopes, o alarido que teve, foi um dos motivos pelos quais a terminologia fundamentalista se esvaiu um pouco na América. A ideologia não, a terminologia. E, posteriormente, o fundamentalismo, então, ele esfria como movimento e volta a partir dos anos 60, 70, mais ou menos. Aí ele dá as caras de novo com força. E a força dele está aí até hoje. Então, o Ivan trabalha bem isso, inclusive, acho que no capítulo do livro ele está mexendo com isso também. Então, essa é uma coisa que eu acho que é importante para a gente trazer a baila nesse momento, tá, Joás? E, logicamente, para quem não estava acostumado com esse tipo de abordagem, que nem sempre era muito comum, a queda, como você bem lembrou, das Torres Gêmeas, assim, trouxe o fundamentalismo para o café da manhã, né? As famílias começaram a falar sobre esse assunto sem saber o que era, né? Casca de pão caindo, e vamos falar sobre fundamentalismo aqui, né? Não tinha muito como correr desse assunto, né? Porque foi um negócio chocante para todo mundo, né? E é bem assim mesmo. Ok, professor. Estou conversando aqui com o professor Sérgio Duzilek. Quero dar a oportunidade para ele tomar uma água, para você também. Pega aí a sua xícara, obrigado, a sua água, o seu café. Estamos chegando naquele momento do nosso programa que a gente dá a oportunidade dos nossos internautas fazerem as suas questões, as suas dúvidas. Então, começa a colocar aí no nosso chat as suas questões, as suas dúvidas. Se você já tinha ouvido falar a respeito desse tema, essa leitura histórica que nos coloca de maneira mais segura no tema para saber do que estamos falando. Eu quero, então, dar a oportunidade a você que já está conosco aí, esperando a participação de vocês no nosso chat. Mas eu quero colocar mais uma pergunta, professor Sérgio. Claro. Porque quando nós olhamos o testemunho, a vida de Jesus de Nazaré, conforme o testemunho dos evangelhos, e quando a gente coloca esse testemunho da sua vida, do que ele falou, do que ele fez, e a gente coloca paralelamente com essas questões que você traz aí do fundamentalismo cristão, que não permite o diálogo, que não se abre para o outro, que impõe as suas convicções, que a ideia do outro a gente não pode tê-la como um contraponto, como aquela experiência, por exemplo, daquela mulher, quando ela vai a Jesus pedindo que Jesus realize uma intervenção pela sua filha, ele diz que não pode tirar, né, da boca dos filhos, né?
aquilo que é próprio, e ela diz que os cachorros eles se alimentam do que cai da mesa. Então, assim, essa narrativa mostra um Jesus que está em um processo de abertura para o contraponto, para somar a partir do que o outro diz também, e o evangelho como esse movimento para consciências livres, né? Um evangelho que não impõe. E aqui, nos amparando na tradição batista, que tem no seu nascedouro essa coisa do diálogo, de você ter as pessoas, tanto que o batismo na tradição batista passa por aí, esse indivíduo que é capaz de fazer a sua decisão, de fazer a sua escolha, e aí por isso essa maturidade para as decisões. Como então conciliar esse tipo de postura fundamentalista, não aberta, não dialogal, impositiva, com o testemunho de Jesus Cristo de Nazaré? Como é possível conciliar isso? Então, Joás, excelente colocação a sua. Deixa eu dizer uma coisa para você e para quem nos assiste aí ao vivo ou depois, quando ficar gravado, né? Eu sou muito fã do pensamento do Harry Emerson Fosdick, né? E o Fosdick tem uma frase para mim que é lapidar. E ela, de alguma forma, responde à questão que você trouxe. Ele diz assim: você não pode acomodar Jesus no molde fundamentalista. O fundamentalismo, ele parte de uma pressuposição, como eu falei, dogmática, né, dogmatizante, intolerante, com a divergência, com o pensamento alheio, e ele tenta emoldurar as coisas. E a moldura, ela já é pequena, muito mais ainda para conter Jesus. Então, Jesus, ele quebra as molduras, né? Eu me recordo da experiência de Moisés pedindo para ver a face de Deus, e eu sempre falo isso com os alunos do Seminário Teológico Batista Carioca, aqui no Rio de Janeiro. Eu falo assim, olha, Moisés pede para ver a face de Deus, a gente deve ter tido algum problema com o nosso querido professor Sérgio. Eu quero estimular vocês até que ele retorne, faça suas questões e a gente vai continuar a nossa conversa aqui. Professor, contigo aí a palavra, pode continuar o seu raciocínio. Gente, desculpa aí, eu caí aqui involuntariamente, né? A gente vai falar sobre um texto bíblico que até descobre que o computador é fundamentalista, ele quer cortar a gente, censurar a gente. Mas vamos lá. Eu estava falando então de Moisés, né? Ele pede para ver a face de Deus, e aí Deus fala, olha, você não pode ver minha face, eu vou tapar os seus olhos, né? Porque, logicamente, qualquer ser humano botaria a mão assim, né? Para poder ver com o olho, né? E você vai me ver de costas. Lógico que ali tem uma simbologia, a figura da questão da lei, né? A lei, Hebreus 10:1, é a sombra, né? É o contorno, mas não consegue assambarcar o que é a graça de Deus, que é a face de Deus. A face de Deus é a graça dele. Então, o mesmo Deus que se permite uma espécie de uma visualização numa névoa, né? É o mesmo Deus que escapa. Eu costumo brincar com meus alunos, então, eu estava falando isso antes de cair aqui, que Deus não tira selfie, Deus não se deixa enquadrar. E o fundamentalismo é uma tentativa de enquadramento. É por isso que não cabe a figura de Deus no fundamentalismo. E o fundamentalismo acaba sendo um elemento reducionista da visão de Deus, da percepção de Deus, e também ele acaba sendo um elemento reducionista da figura de Jesus, que para Paul Ricoeur, a terceira raiz do problema hermenêutico bíblico, né? A palavra é uma pessoa, e a pessoa ela é divino-humana, humano-divino. E é isso que solavanca as tentativas de emolduramento, né, de enquadramento, né? Não dá, gente, não dá. Jesus, ele rompe com todos os enquadramentos. Então é isso aí, Joás. A sua pergunta era essa, eu fico com Fosdick, né? Não dá para colocar Jesus dentro do molde fundamentalista. Ele rompe com tudo isso. Isso. Vamos aqui, então, dar oportunidade aos nossos queridos e queridas que estão interagindo aí no chat. E eu já quero agradecer a vocês que estão aí colocando as suas questões
Nosso desejo é poder contemplar a todos até o final do nosso programa. A Mayrim Pacheco diz o seguinte, que foi membro de uma igreja batista onde não é permitido às mulheres usarem calças compridas nos cultos. E o pastor daquela época se baseava no texto de Deuteronômio 22:5. Eu vou abrir esse texto aqui para poder compartilhar, eu vou transcrever para vocês aí enquanto o professor responde. E ela faz a pergunta, posso considerá-lo um fundamentalista? Essa é a questão de uma... Então, Mayrim, minha irmã, obrigado pela sua pergunta, viu? Bom, para ser fundamentalista precisa de mais algumas coisas, tá? Pode ser que ele tivesse nesse caminho aí, porque um conservador ele pode defender uma prática que atinge, inclusive, os costumes, e aí alcança a questão das vestimentas. Um fundamentalista e um conservador podem ter a mesma definição e o mesmo uso que a irmã está dizendo, mas há uma diferença entre o conservador e o fundamentalista. O conservador, você consegue conversar com ele ainda, né? Há um diálogo possível. O fundamentalista não. Obrigado aí pelo texto, né? Bom, quando esse texto foi escrito, o traje era a túnica, né? Não era a calça, né? Então, assim, é até esquisito esses anacronismos na aplicação dos textos, né, irmã Mayrim, que eu acho que é o que transforma a coisa em problema maior. Eu me lembro aqui, Joás, aproveitando a pergunta dessa irmã, do Rubem Alves, né? O Rubem Alves, ele disse uma vez assim, esse pessoal fundamentalista, eles têm uma mania de pegar alguns textos, né? E jogarem esses textos como se fossem os textos basilares, né? Sem ver a questão da cultura da época, sem contextualizar, fazer aquele movimento todo. Mas os textos que são categóricos, o pessoal não pratica. Então, quando Jesus fala, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, depois me segue, a gente nunca viu um pastor se referir a isso ao membro com dízimo mais alto da igreja, né? Tipo assim, mas para poder exercer esse tipo de controle social, ainda que bem intencionado, né? Aí é uma questão que não dá para poder dizer, isso aí o pessoal faz uso do texto bíblico, né? De modo até errado, né, Joás, assim, na nossa visão, né? Uma outra questão aqui, nosso querido Pedro Rocha, obrigado Pedro pela sua participação conosco, ele pergunta o seguinte, professor Duzilek, é possível uma correlação entre fundamentalismo religioso evangélico, geopolítica e momentos da história do nosso país? Então, Pedro, sua pergunta é bem instigante, eu te agradeço muito por ela. Em termos de geopolítica, eu acho que a resposta é sim, né? Eu até mencionei aqui que boa parte dos apoiadores dos governos americanos, dos mais intervencionistas, em termos de política mundial, né, de geopolítica, é justamente o grupo mais fundamentalista e que sempre teve ligação com a questão do petróleo. E as intervenções americanas ao redor do mundo, em termos de geopolítica, tem muito a ver com a questão da indústria petrolífera. Não só, mas especialmente, né? Hoje, de modo bem especial, Pedro, assim, o Brasil, ele passava, o fundamentalismo, ele chega aqui no Brasil na década de 80, mais ou menos. Ele estava restrito às denominações históricas. Até então, eu acho que a gente podia falar de um conservantismo teológico, não de um fundamentalismo teológico. Mas a partir da década de 80, chega com força, com uma reposição, um reposicionamento das missões americanas, né? Especialmente a nossa batista lá, que é a antiga missão de Richmond, né? Que hoje chama-se IMB, a sigla. Então, assim, o que estava restrito ao universo denominacional, né, nas mais diferentes denominações, passou para uma inserção no país, aqui no Brasil, para a inserção do espaço público, na política.
E isso ficou claro assim, por duas coisas principais. Primeiro, pela abertura de agências, de escritórios, de ministérios fundamentalistas aqui no Brasil. Então, nós temos aí até um pastor batista dirigindo um desses escritórios. Acho que tem 2 ou 3 que foram abertos aqui no Brasil. Segundo, pela inserção desse trabalho fundamentalista na sustentação de um projeto de poder, que nós vimos a partir das eleições, assim, flagrosamente a partir das eleições de 2018. Nós temos aqui, Joás, vou me permitir comentar um caso mais pacífico. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos a eleição de um senador batista. Na verdade, são 2 senadores batistas, né? O Flávio Bolsonaro foi batizado numa igreja batista aqui do Rio de Janeiro, mas também do senador Harold, que faleceu por causa da Covid. Infelizmente, né? Mas assim, o senador Harold, na última eleição para deputado federal, ele quase não entrou como deputado. Então, quando ele se lançou senador, era tipo assim, encerrar a carreira política por cima, porque ele não ia entrar, e ele sabia disso, quer dizer, todo mundo sabia disso, né? Menos as urnas. Ele não ia entrar e ele ficaria de fora e sairia por cima. Eu não entrei porque eu tentei um Senado. O Senado é mais difícil. E por aí vai. E aí, de repente, ele acorda eleito, com uma votação expressiva. Ou seja, renasceu, um fênix da política. Então, essa eleição, por exemplo, do senador Harold, o do Flávio está muito voltado com a questão do pai e tudo mais, né? Da onda ligada ao pai direto, né? Mas a do Harold, que surfou a mesma onda, não tinha essa vinculação tão próxima, primeiramente, né? A vinculação não era estrita, não era imediata. E aí o senador Harold, o Harold então é eleito senador. Isso mostra um projeto de poder que está por trás e pautando uma agenda fundamentalista que se coloca no espaço público pelo viés do medo. Então, são elencados alguns assuntos e que são colocados a partir da estimulação do medo das pessoas. E aí há uma reação social, porque você não procura saber o que é. Você ouve a acusação e assusta. E aí uma pessoa com medo, ela se arma. Lógico, isso aí é uma reação natural. E ela não quer mais saber daquele assunto. Então o diálogo morre por causa de uma influência fundamentalista. Então, existe a inserção geopolítica e aqui no Brasil, a partir das últimas eleições, de 2018, melhor dizendo, que as últimas foram agora, né? Mas a partir de 2018 houve uma inserção forte na pauta, na agenda pública do Brasil. Tá bom, Pedro? Assim, não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas eu acho que isso está mais presente a partir desse momento recente aqui no país, tá? Obrigado, Pedro, pela sua participação. Professor, eu queria, diante do que nós estamos conversando aqui, a pensar esse aspecto negativo do que significa ser fundamentalista, né? Nós olhamos essa coisa da polissemia, né? A palavra com os seus aplicativos, os diversos aplicativos da palavra, mas pensando aqui no fundamentalismo como algo negativo nesse sentido, como esse lado daqueles que impõem, que não dialogam, e assim até lançando mão da fala inicial desse opúsculo do professor Martin André, quando ele coloca essa provocação que o fundamentalista é sempre o outro, pensando negativamente, né? Então, qual seria o conselho, por assim dizer, eu não sei se seria essa a melhor palavra, para que, de fato, eu, que muitas vezes identifico o outro como fundamentalista, não esteja correndo o mesmo risco, sendo fundamentalista de uma outra forma. Então, quais os cuidados que nós precisaríamos tomar para não cairmos nessa cilada de, sendo fundamentalistas, acusamos os outros de ser? Então, Joás, a sua colocação é bem pertinente, tem a ver com uma preocupação que tem a ver com a gente, né?
o grande problema de tudo aquilo que você combate é você tomar cuidado para não se tornar aquilo que você combateu, né? Às vezes, tanto você se posicionar contra uma coisa, lá pelas tantas, você está mais semelhante àquilo que você era contra do que o que você um dia já foi, né? Então, eu acho que essa é uma preocupação primeira, pertinente para todos nós. A segunda coisa é reconhecer que, infelizmente, para você não se frustrar, infelizmente, o diálogo não vai acontecer, porque o fundamentalista ele não aceita o diálogo. Não é por você, é por ele. Então, eu gosto muito de uma frase do professor Alexandre Castro, e que ele diz assim que o fundamentalista ele não faz uma teologia sistemática, ele faz uma teologia da repetição sistemática. Então, é sempre as mesmas coisas sendo ditas talvez de forma diferente, né? Mas fala diferente. Aí o fundamentalista vai lá e fala diferente, mas é aquilo lá. Eu acho que essa é uma questão importante aí para se marcar. Eu me recordo agora, e digo isso para vocês aqui, de uma coisa bem chata. Eu estava, há um tempo atrás, antes da pandemia, eu fui obrigado a participar de um congresso de uma editora aqui no Rio de Janeiro, uma editora de São Paulo. E eu falei com o pessoal do seminário, falei assim, cara, eu não quero ir não, porque eu vou me aborrecer. Eu falei, não, você tem que vir. E eu falei, então tá bom. Aí eu fui lá para o congresso. Logicamente, eu não gostei da fala do preletor, achei um preletor muito ruim. Mas o que eu quero destacar e olha que nós temos assim, muitos preletores bons no meio evangélico no Brasil, tá? Pessoas e também não evangélicas que sabem respeitar o espaço evangélico. Mas vamos lá. O que eu quero destacar assim, é o café. Então, antes de começar a preleção daquela noite, eu tive um momento em que eu fui instado para tomar um café, e lá cheguei e tinha os preletores do congresso lá. E aí, ao chegar no café, eu fui cumprimentando todo mundo, né? Assim, eu sou a visita do local. O café é para eles, não é para mim. Insistiram para que eu entrasse. Eu entrei, a contragosto, mas eu vou comentar todo mundo. Eu comentei falei com outro, tal, só que tinha um canto respondendo a uma mensagem de WhatsApp, um pastor de São Paulo. E aí eu fui até ele e falei assim, boa noite, pastor, tudo bem? E ele fez um olhar assim, ele estava com o WhatsApp na mão assim, né? Deixa eu ver se você consegue ver. Assim, ó, WhatsApp na mão, ele olhou tirou o olho do WhatsApp, olhou para mim, olhou para o crachá, quando viu meu nome, ele falou assim, não teve nem boa noite. Assim, não teve nem como começar a conversar, e eu nunca tinha encontrado pessoalmente essa pessoa, eu nunca tinha feito uma referência a essa pessoa. Então, para vocês verem como é que é difícil, e aí é para que você não se frustre. A falta de diálogo no fundamentalismo não depende de você não é o culpado. A responsabilidade está justamente no fundamentalista. Ele só dialoga com você se você entrar no esquema da repetição sistemática, a teologia da repetição sistemática, como diz o professor Alexandre Castro. Gostei muito da teologia da repetição sistemática, é muito comum, mais comum do que se imagina. Uhum. Tem uma questão aqui do Jorge, vamos aqui, a questão do Jorge Luiz é a seguinte: professor Sérgio, por acaso o fundamentalismo, na sua visão, está mais visível nas igrejas pentecostais ou também em igrejas tradicionais, por assim dizer? Ele coloca aqui a igreja batista, né? Igrejas então, históricas. Jorge, obrigado aí pela sua pergunta, obrigado aí pela sua presença aqui nessa live, né? Bom, eu acho que eu não tenho como mensurar a inserção proporcional no meio pentecostal, mas eu posso dizer para você com toda tranquilidade que a presença fundamentalista no meio batista ela tem uma visibilidade hoje como nunca, tá?
Nós temos aí convênios sendo assinados com seminários fundamentalistas americanos, nós temos pregadores pregando em assembleias da Convenção Batista Brasileira, que são os pregadores os patronos do golpe fundamentalista na Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos. Então, assim, eu acho que nunca foi tão escancarado, tá, Jorge, no meio batista. Em relação a essa proporcionalidade mais visível ou não nas igrejas pentecostais, aí eu não sei dizer. É lógico que nas igrejas pentecostais também tem uma inserção fundamentalista, tá? Mas no meio batista isso nunca foi tão visível. O que era antes uma sombra, agora, assim, as coisas estão sendo feitas assim, sem o menor constrangimento, tá? Antes os caras tinham constrangimento, hoje nem isso mais tem, tá, Jorge? Eu estou conversando aqui com o professor Sérgio Duzilek, que gentilmente cedeu o seu tempo para estar conosco nessa agradável conversa. Um livro que ainda não foi lançado, daqui a alguns dias ele estará disponível na plataforma e-book, né, o livro digital, e seguindo a publicação também, o caráter impresso. Então fiquem atentos, eu divulgarei assim que tiver a ciência das datas, eu deixarei à disposição de vocês no nosso canal. Temos aqui uma questão do Roberto Rivelino Cabral, acredito que é um comentário, juntamente com uma questão que ele faz no final. Obrigado, Roberto Rivelino, pela sua questão. Ele diz assim: a palavra fundamentalismo tem sido usada de modo geral para abarcar a modernidade, é um processo que ainda não se finalizou. Isso gera espaço para pensar que o fundamentalismo será uma constância? Então, Roberto, uma excelente pergunta a sua. Sim, a resposta que eu daria para você é tomara que não, né? Mas eu acho que, veja, o fundamentalismo nasce nesse momento de falta de medo, né? De instabilidade, de insegurança, né? E é esse elemento que ele usa, que é o medo, para se propagar, né? O fundamentalismo ele cresce nas ondas do medo. O cristianismo devia crescer na onda do amor. O fundamentalismo cresce na vibração do medo. Então, enquanto nós tivermos um mundo inseguro, enquanto nós tivermos uma insegurança em relação à nossa própria fé, àquilo que nós temos como livro de fé, no nosso caso protestante, que é a Bíblia, é bem possível que haja uma perpetuação, uma duração ainda por algum tempo, uma constância, que é o termo que você usou. Tomara que não, mas eu acho que vai continuar. Ok, nós estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso programa 50 Minutos de Teologia. Eu quero agradecer ao professor Sérgio Duzilek mais uma vez pela sua presença conosco, agradecer a todos vocês que participaram e que têm participado, deixar o convite. Eu queria que o professor usasse esse momento final para nos apresentar outros textos que ele tem, que o senhor gostaria, professor, de apresentar para os nossos internautas que acompanham o nosso programa, algum livro que o senhor tenha lançado, e aquela palavra que a gente sempre tem pedido aos nossos entrevistados e entrevistadas, para nos deixar uma palavra, sobretudo nesse momento que estamos vivendo dessa pandemia. Já agradecendo a sua participação conosco, professor. Então, obrigado, Joás, novamente pelo convite, pelo privilégio, pelo diálogo rico. Obrigado a todos aí que mandaram perguntas, acompanharam, estiveram conosco. Eu só queria mostrar para vocês aqui Bíblia e Modernidade, a contribuição de Eric Auerbach para a sua recepção. É um livro que eu lancei em parceria com o meu orientador de mestrado, o professor Luiz Henrique Dreyer, em 2018, que essa semana até o Joás acompanhou isso, um professor que é uma autoridade no autor, Eric Auerbach, ele referenciou o livro no Twitter dele, o professor João César Rocha, daquele departamento de letras da UERJ, literatura. Para mim foi uma surpresa muito, muito grande e grata também. E assim, viu, Joás, tem alguns textos aí publicados em revistas científicas, né? Se você colocar, o livro está aí, a capa dele, né? Essa capa aí é a capa dele mesmo, a Vero, né? Obrigado, Joás.
Tem alguns artigos publicados, né? E aí, se você colocar meu nome na internet, no Google, vai aparecer os textos que você pode puxar por ali. Alguns falam sobre batistas, outros falam sobre a questão da literatura, na perspectiva desse autor, Eric Auerbach. Então, aí você pode ter acesso como achar melhor. Para mim, foi um privilégio enorme estar com vocês para falar sobre esse assunto que não se esgota aqui nessa conversa, vocês sabem disso, mas pelo menos é um modo da gente. Acho que o Joás ele fez isso assim para salgar, né? Ele põe um sal grosso na boca da gente e aí nós temos que correr para poder matar a sede depois, né? Então eu agradeço muito a todos vocês aí pelo carinho da acolhida e também da conversa. Obrigado, viu, pastor Joás? Muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos, professor. Muito bom tê-lo aqui conosco e vamos combinar um outro momento para falarmos de outros textos. Me interessa muito aí o conteúdo do seu texto sobre Bíblia e a questão da modernidade. Enfim, eu queria que, a depender da sua disponibilidade, você pudesse estar conosco em outro momento. Obrigado a você que esteve conosco até agora, participando do nosso programa 50 Minutos de Teologia. Se você ainda não é assinante do nosso canal, por fineza, torne-se assinante, compartilhe com seus amigos, estimule outras pessoas a participar conosco. Não esquece de deixar o like antes de sair dessa transmissão e também participar, interagir com sugestões nas páginas dos comentários do nosso canal. Meu desejo é que a bênção do Eterno, que enriquece, que não acrescenta dores, esteja sobre a sua vida, dos seus familiares e dos seus amigos. É o meu desejo por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Até a próxima.